Se você considera que o improviso é uma justificativa para o caos na sua vida, eu tenho um recado para te dar. Isso vai te trazer problemas. O improviso e o caos não são necessariamente sinônimos. E muitas vezes, aquilo que nós tratamos como improviso, no sentido de sermos autênticos, significa uma justificativa para o caos daquilo que a gente não quer controlar. Ou até mesmo para justificar o porquê algumas coisas saem de uma forma totalmente diferente daquela que nós queríamos, planejávamos, ou até mesmo dissemos que queríamos fazer. Quando falamos de vida dinâmica e falamos em organizar a nossa vida, organizar a nossa carreira, organizar aquilo que nós temos no nosso meio pessoal, isso significa saber diferenciar o improviso do caos e saber como organizar, bem como manter a autenticidade. Para fazer esse debate hoje, eu recebo duas pessoas que vão nos ajudar a navegar nesse mar tão complicado que é a ordem, o caos e a verdade. Eu tenho aqui comigo a Viviane e a Thaís, que vão rapidamente se apresentar, e nós já vamos começar com uma pergunta muito instigante. Viviane e Thaís, boas-vindas, muito obrigado por aceitarem esse desafio de conversar comigo. Então, Thaís, se apresenta rapidamente para a gente, por favor. Eu sou a Thaís Olivieri, eu sou consultora de gestão de marca pessoal. Eu ajudo profissionais que querem buscar a sua melhor versão e não só buscar, que eles vendam a melhor versão de forma que eles sejam autênticos e que eles sejam lembrados, procurados e reconhecidos por ser quem gostariam de ser ou percebidos como eles gostariam. Eu também sou palestrante, eu sou treinadora, faço rodas de conversa, workshops em empresas que queiram capacitar os seus colaboradores na temática de gestão de marca pessoal, personal branding. E eu falo de imagem profissional, postura, perfil comportamental, perfil de personalidade e como que a marca pessoal desses colaboradores impacta na marca empregadora. Muito bem, muito obrigado, Viviane. Por favor. Olá a todos, o meu nome é Viviane Próspero João, eu sou advogada, atuo na área de compliance, investigações e prevenção à lavagem de dinheiro e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. E eu sou o Guto, acredito que vocês que estão aí assistindo já me conhecem. E vamos começar então por uma pergunta muito instigante sobre um tema ainda mais curioso, que é esse de ordem, caos e autenticidade. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: começando pela conexão central do episódio, que é a ponte entre o interno e o externo. Muitas vezes nós falamos de viver com intenção, de maneira a sair de um improviso constante, e isso com o propósito de termos protagonismo na nossa carreira. Bom, esse, inclusive, foi um tema que falamos em diversos episódios anteriores. Você que está assistindo, convido para que verifique, assista esses episódios também. Na prática, para vocês duas, qual é a relação de causa e efeito entre essas duas ideias? É possível que uma pessoa seja verdadeiramente protagonista da própria carreira se a sua vida pessoal ou a sua vida profissional é um verdadeiro caos? O que vocês dizem? Ao meu ver, o cerne da questão é realmente a conexão entre o interno e o externo. Naturalmente, o interno influencia o externo, mas é possível mascarar? É. No entanto, isso é sustentável ao longo do tempo? Pouco provável. Ok, então, é possível uma pessoa ser protagonista da própria vida profissional se, por exemplo, a vida pessoal dela está um caos? Eu entendo que sim. Mas não é sustentável ao longo do tempo. E talvez essa pessoa não vá ser realmente feliz. Porque quando a gente faz um balanço da nossa vida, a gente olha para todos os âmbitos dela, e não só para a vida profissional. Por isso, é importante o equilíbrio. E como que a gente consegue ter equilíbrio? Por meio da consciência, porque a consciência é esse elo entre o interno e o externo. Eu tenho que ter uma visão tão apropriada de mim mesmo, tão consciente de quem eu sou, que
tudo isso vai ser subsídio para que eu consiga transformar o que for necessário no exterior de forma assertiva. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo ter equilíbrio. E com equilíbrio, eu consigo ser protagonista em qualquer situação. Muito bom. Tem algum ponto a colocar adicional? A pergunta é sobre caos interno. Certo. Alguém aqui já foi feliz 100% plenamente por muito tempo, sem nenhum conflito, nenhum problema? Uma boa reflexão. Não existe isso. Então, o que cabe a nós? A pergunta é: dá para ter caos interno e entregar e trabalhar bem? Eu conheço muita gente, acontecem várias coisas na vida delas. Eu quero separar a resposta, tá? Tem o caos interno das pessoas que, por um fator externo, tá vivendo um luto, um divórcio, aconteceu alguma coisa drástica na vida dela, ela tá vivendo um caos. Eu conheço pessoas que elas vão trabalhar e ninguém nem fica sabendo. Ela consegue ser poderosa, fingir que tá tudo bem e ela entrega. E tem o perfil das pessoas que vivem o caos porque simplesmente escolheram ser assim. Elas entenderam assim: nunca ninguém me cobrou, eu posso, tá funcionando, eu não vou me organizar. Então é aquela pessoa que sempre chega atrasada, aquela pessoa que sempre faz tudo da última hora, que sempre pede para estender o prazo, ou então ela está vivendo um caos no sentido de ter algum problema de saúde mental. Vamos falar assim das pessoas que têm TDAH, por exemplo. Elas vivem contando para suas audiências assim: não, desculpa, eu tenho TDAH. Vocês conhecem alguém assim? Sim. Tem gente que usa até astrologia para falar: eu sou virginiano. Então, e justifica os seus caos por motivo. Sempre há um problema e está tudo bem eu ter caos. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Por um viés de gestão de marca. Lembrando, quando a gente fala que a gente está gerenciando a nossa marca, a gente está passando a agir, se comportar de forma que as pessoas nos percebam como a gente quer, tá? Então, se eu escolhi viver no caos, como você disse, Viviane, não é sustentável. Em algum momento, você vai deixar marcas negativas. Você vai ser a pessoa que vai ser lembrada por sempre estar atrasada, nunca entrega no prazo, sempre estar irritada. Às vezes a pessoa está depressiva, sempre triste, ela não escolhe olhar para isso com protagonismo. Então, o protagonismo também é saber pausar. Porque nos fatores externos que eu falei, você está vivendo um divórcio, um luto, alguma coisa, você não tem controle sobre isso. E nem sempre as pessoas têm empatia para nos entender, esperar passar, né? E quem decidiu, eu sou assim porque está funcionando? Uma hora vai deixar de funcionar. Excelente. Vocês, então, já mostram de saída o seguinte ponto: viver com o caos é uma escolha, e além de ser uma escolha, é algo insustentável no longo prazo. Então agora, Thaís, eu pergunto para você o seguinte: dentro da tua vivência profissional, inclusive baseado no que você acabou de trazer como exemplos, eu acredito que você já tenha encontrado pessoas que profissionalmente são competentes, porém se sentem invisíveis. O que eu quero dizer com isso? São aquelas pessoas organizadas, até certo ponto, que fazem entregas em ordem, mas não conseguem uma promoção. Então, quer dizer, ela é a antítese daquele profissional caótico, tá? O que falta para essa pessoa? Como que se resolve a invisibilidade daquele profissional que é organizado? Então, não é aquele que já tem a, aspas, marca pessoal de desorganizado, mas é aquele organizado que não consegue avançar na carreira. O que você me diz? Se falta invisibilidade, o que tá faltando? Se tem invisibilidade? Visibilidade, você tem que fazer isso. Mas antes disso, precisa entender o poder da visibilidade. As pessoas que preferem ser invisíveis, elas não entenderam o jogo. Aquela máxima, quem não é visto, não é lembrado, é real. Não fique esperando as pessoas acharem em você o seu tesouro, o que você entrega de melhor. Eu trabalho bem, um dia eu vou ser reconhecido. E aí vem aquelas outras pessoas que não trabalham tão bem quanto você, que não se preparam como você, que não entregam como você, e elas cacarejam, elas vão lá, elas falam, elas postam, elas se fazem vistas, elas se marqueteiam o tempo todo. E o que acontece com esse perfil do invisível? Ele fica com raiva de quem faz isso.
Então, o meu convite para você hoje, que acha que não precisa ser visível, é o seguinte: pensa como que você pode passar a agir de forma que você não se sinta mal fazendo o seu marketing pessoal, declarando os seus resultados. Normalmente, essas pessoas que conversam comigo, elas falam assim: eu não gosto de parecer arrogante, eu não quero me mostrar. Elas entendem que autopromoção é pejorativo, é negativo. Então, hoje o meu convite é: existe autopromoção positiva, é necessário. Toda vez que você se vende, quem não gosta de falar se vender tem um outro termo. Para você ser comprável, você precisa entender como que você vai comunicar para o mundo o que você faz, servindo os outros. Muito bom. Fazer autopromoção não é só falar eu, porque eu sou ótima. Não, como que você faz a diferença no mundo? Faz esse exercício para ver se você muda a perspectiva. Muito bom. Nossa, você trouxe uma perspectiva que eu confesso que eu nunca tinha pensado. Já vou eu mesmo fazer uma reflexão a respeito disso. Agora, voltando para a pessoa desorganizada, eu faço a seguinte pergunta para Viviane. Qual é o verdadeiro risco de carreira de nós vivermos uma vida desorganizada, totalmente desalinhada com as nossas próprias prioridades? Onde e como isso costuma estourar primeiro? O risco está na própria desconexão com o seu eu, na desconexão com o autoconhecimento, com a inteligência emocional, porque quando não tem clareza sobre quem se é, fica muito difícil ter coerência entre quem eu sou, o que eu faço e os meus objetivos. E a partir do momento que isso não se sustenta, vai estourar no corpo como doenças, sejam elas físicas ou psicológicas, pode aparecer como vícios, pode aparecer na forma de desorganização financeira, burnout, e várias outras coisas que inclusive são males do século. Então, normalmente, quando isso estoura, é porque o corpo ou a mente, eles já não conseguem mais sustentar essa desconexão entre o que a pessoa vive e o que ela realmente quer. Por isso, eu entendo que a inteligência emocional é o que vai minimizar esse risco. Então, você ter a capacidade de se conhecer, de se motivar, de discernir o que é seu e o que é do outro, isso é um fator muito importante para nos ajudar nessas questões. E também a inteligência emocional, ela nos permite realinhar escolhas e sustentar uma trajetória profissional que seja coerente e saudável. Você trouxe na tua fala, tanto nessa quanto na anterior, dois aspectos que, a meu ver, se complementam. O primeiro deles, a consciência, no sentido de autoconhecimento. O segundo aspecto, incoerência, que é você muitas vezes ter autoconsciência e não ser conforme aquilo, por diversas razões. Então, uma pergunta que eu quero lançar para vocês duas. Vamos falar da incoerência. Qual é o verdadeiro risco ou custo que a incoerência nos traz? O que acontece com a credibilidade e a empregabilidade de um profissional quando a sua marca pessoal projeta uma imagem que a sua própria organização, no sentido de estar organizado, não de corporação, e as entregas diárias simplesmente não sustentam no longo prazo? O que vocês me dizem? A incoerência entre a imagem que a pessoa projeta e o que ela realmente é, tem um custo alto na empregabilidade e na credibilidade, ao meu ver. Aqui eu vou fazer também referência ao que a gente conversou lá no início, que ela não consegue sustentar no longo prazo porque não tem equilíbrio. E quando a marca pessoal ela não reflete a essência da pessoa, se torna insustentável também porque falta o equilíbrio e a autenticidade. Por outro lado, quando tem alinhamento entre a identidade da pessoa, a marca pessoal e as entregas dela, isso fortalece a confiança, tanto a autoconfiança quanto a confiança dos outros no trabalho dessa pessoa. Se isso por alguma razão é quebrado, vai fragilizar de novo empregabilidade e credibilidade. Mas aqui eu quero trazer dois pontos importantes. Um deles é a capacidade de superação e o segundo, novamente, é o autoconhecimento.
a empregabilidade, ela está relacionada a oportunidades externas? Sim, ela está. Mas ela também está relacionada à capacidade de se reinventar, de confiar em si mesmo, de estar sempre se aprimorando. Então, quando a pessoa tem clareza de quem ela vai conseguir reconhecer as próprias habilidades e usar essas habilidades de forma autêntica. Aí sim ela consegue ter uma marca pessoal que seja consistente e que dure ao longo do tempo. Excelente. O que você tem a dizer, Thaís? A gente está falando do profissional organizado, né? Aquela Sim. pessoa que ela se mostra muito organizada, mas a longo prazo ela não faz entregas. Então, eu estou falando com você, profissional, que é apaixonado pelo seu modus operandi. Você tem planner, aplicativo, muitas ferramentas, você é munido de um arsenal de recursos que demonstra, passa essa credibilidade para as pessoas, falam, nossa, como que ela é organizado, mas lá no longo prazo você não está entregando. Então eu costumo dizer, não existe uma lista de tarefa bem sucedida se você não chega no resultado. Então, entendam, marca pessoal é uma promessa. Se você quer passar essa credibilidade, que você é organizado, você também tem que entregar, né? Então, existem os 3 Cs da marca pessoal: a clareza, a coerência, a consistência, a credibilidade também, 4 Cs, né? E se você não é coerente com o que você está vendendo e entregando, essa incoerência ela vai afetar a sua reputação. Eu vou querer voltar nos 3 ou 4 Cs daqui a pouco, mas um aspecto que eu trago em cima do que vocês falaram, e eu concordo muito com as reflexões, é o seguinte: às vezes nós temos uma preocupação muito grande em controlar tudo no sentido de anotar tudo, documentar tudo, etc. Se a gente não tem propósito do porquê eu estou obtendo uma informação, registrando o que eu quero fazer com aquilo, não serve de nada. Então, a reflexão que eu deixo para quem nos assiste é: antes de você pensar em controlar, organizar, registrar algo, tente entender a razão. Se você vai, por exemplo, registrar todos os dias em que você faz uma atividade, o que você ganha com aquilo? Para que você vai registrar? Qual é a finalidade? E isso, indubitavelmente, vai estar ligado com o propósito. Então, se você tem um propósito claro, evidentemente vai saber o que você quer e para que você quer controlar no sentido de ter uma informação organizada para poder verificar o avanço de algo ou até mesmo um retrocesso ou algo que precisa de uma mudança na vida, como a vida dinâmica se propõe a trazer. E aí, Thaís, voltando para os 3 ou 4 Cs, a pergunta que eu te faço é sobre a armadilha da marca vazia. De certa maneira, você abordou isso nas suas manifestações anteriores, mas agora, em particular, a minha dúvida é: como garantir que uma marca pessoal seja um reflexo autêntico daquela organização interna e das prioridades que nós temos, e não apenas uma performance artificial? O que você sugere, além daquilo que já falou, para as pessoas que estão acompanhando e nos ouvindo hoje, em termos de, por exemplo, um checklist de coerência, uma proposta de valor, rotinas, evidências públicas, etc. Enfim, como especialista na área, o que você diz? Primeiro, vamos diferenciar marketing pessoal de gestão de marca pessoal. O marketing é a estratégia de venda. Você vai definir que canais que você quer aparecer, quem são as pessoas que têm que te ouvir, te entender. Você faz o seu marketing, então as pessoas elas estão recebendo de você as informações. Quando você faz gestão de marca, você fez tão bem o teu marketing, que é um dos pilares da gestão, que as pessoas te escolhem. Aí são as pessoas escolhendo você por causa do que você passou para elas através do seu marketing pessoal. Ao invés de um checklist, eu vou passar um passo a passo. Legal. Ao invés da gente pensar como que eu vou fazer isso. O primeiro passo, quem seguir esses 3 passos hoje já começa a gerir a marca hoje mesmo, tá? Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra hypada, é uma palavra, um buzzword, que eu quero que continue buzz, gente, porque não existe a gente fazer nada sem autoconhecimento. Como que eu vou me vender? Como que eu vou falar de mim mesmo se eu não me conheço? Eu quero fazer uma analogia.
fui contratada numa papelaria para vender canetas. E aí eu cheguei no meu primeiro dia, meu chefe não me explicou nada, ele falou, ó, tá ali as canetas, vai chegar teu primeiro cliente. Ele fala assim, qual que é a diferença dessas canetas? Você tem que se virar e falar, bom, a caneta amarela você usa para marcar texto, a verde você usa para isso, essa daqui é tinteiro. Como que você define isso sobre você? Se você não se conhece minimamente, você não vai se vender. Então, o passo 1 é cuidar disso. Existem ferramentas gratuitas na internet que você pode acessar, tipo DISC, MBTI, perfis comportamentais, de personalidade, para você minimamente entender quem é você, como você funciona, entender quais são seus valores inegociáveis. Eu digo que até caminhando a gente se conhece. A gente começa a caminhar e fala assim, nossa, hoje eu não quero fazer isso. Nossa, eu vou aceitar essa proposta. Faça isso. Se coloca na agenda, se conheça, para você ter repertório, para acessar seu inventário, para se vender melhor. Passo 1, autoconhecimento. Passo 2 é a gestão de reputação. Porque não adianta nada você acha que você se conhece. Exemplo, você vai numa entrevista, tem a pergunta fatídica, fale sobre você. Sou uma pessoa organizada, pontual, responsável. Tem alguém te ouvindo ali e fala assim, não. Então, isso é autorrótulo. Quando você fala de você mesmo, é autorrótulo. Quando outras pessoas, através de uma experiência que viveu com você, define que você é alguma coisa através dessa experiência, percebe isso de você, essa é a sua marca. Aquela famosa frase do Jeff Bezos, o ex-fundador da Amazon. Marca pessoal é o que dizem sobre você quando você sai da sala. Não é o que você fala de você. É o que ficou marcado, é o que você deixou de rastro, são as suas características. Então, o passo 2 é entender qual é a tua reputação. Todos nós temos marcas pessoais, elas podem ser boas ou ruins. Você sabe se sua marca é boa, Guto? E eu não sei. Ela é? Eu te conheço há bastante tempo. E todos nós não somos perfeitos. A gente tem marcas boas, a gente tem marcas para melhorar, a gente tem marcas para desenvolver que a gente não tem ainda, tá? Então, recapitulando, o passo 1 é se autoconhecer, o passo 2 é a gestão de reputação, tá? É entender o que as pessoas percebem de nós. E o passo 3 é fazer um plano de ação para o seu posicionamento de marca. Fantástico. O autoconhecimento, você falou sobre conhece a ti mesmo, né? Essa, se eu não me engano, era a inscrição que estava no pórtico de entrada do templo de Apolo em Delfos, no City Y. Né? Então, veja, há milênios a gente tenta se conhecer e ainda estamos nessa busca. E realmente, você que está também assistindo aqui, assim como eu preciso conhecer a minha marca pessoal, convido para que você siga nesse episódio e descubra, junto com a Thaís e a Viviane, mais ferramentas para se organizar, se conhecer, saindo do caos, e deixar uma boa marca. Aliás, nós falamos a respeito de conhecer a si mesmo, né? Fica aqui o convite. No episódio anterior, em que eu recebi o João e o Youssef, nós conversamos a respeito disso. E em outros episódios anteriores com o João e o Hermes também. Então você que está pela primeira vez assistindo, confere aqui no canal, volte alguns episódios, assista. Muitas informações se conectam e certamente alguma delas vai trazer uma reflexão boa para a sua carreira ou para o seu processo de autoconhecimento, assim como eu estou me conhecendo aqui. Bom, e falar em conhecimento e autoconhecimento leva a um aspecto do qual eu particularmente sou fã, que é o feedback. Eu acho que feedback é algo essencial em qualquer relação. Toda relação tem que ser pautada, na minha opinião, por transparência. Às vezes a transparência não significa você dizer apenas aquilo que é positivo, é também saber dizer o que é pouco menos agradável nos momentos difíceis. Então, eu costumo dizer que ter conversas difíceis é um processo de evolução e amadurecimento que todos temos que ter. E receber feedbacks bons é ótimo, mas receber feedbacks que nos ajudam a crescer melhor ainda. Então aí, vou fazer a seguinte pergunta depois dessa preleção. Feedback é um tema-chave para a nossa organização pessoal, assim como para a comunicação e reputação. Dentro da tônica de responsabilidade pessoal que nós estamos trabalhando aqui hoje e que sempre trabalhamos no Vida Dinâmica, eu quero saber de vocês o seguinte: qual é a maior falha em um processo de feedback? Geralmente é no ato de dar o feedback ou é na nossa recusa em tomar as rédeas daquilo que nós ouvimos,
E usar uma crítica recebida, justa ou injustamente, como um dado relevante para ajustar a nossa rota e os nossos objetivos. O que vocês me dizem? Eu vejo que a falha no processo de feedback, ela ocorre nos dois lados, de igual maneira. É inegável que o gestor ele tem uma responsabilidade na condução do processo de feedback. Um bom líder, não só ele sabe gerir pessoas, inspirar os colaboradores, mas ele tem uma linguagem adequada, respeitosa, construtiva na hora de dar o feedback, valorizando os pontos positivos daquele colaborador, falando sobre a excelência do trabalho que ele tem desenvolvido, para depois entrar naqueles pontos que precisam ser aprimorados e que são naturais do próprio ser humano. Quando o gestor ele faz isso da maneira adequada, ele cria um ambiente de respeito, que o colaborador se sente mais à vontade. E não só para ouvir, mas também para falar, porque um líder de verdade, ele sabe dar feedback e ele sabe receber feedback, porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Sem dúvida. Por outro lado, o processo de feedback ele não vai se sustentar se quem estiver recebendo não estiver disposto a ouvir. E isso pode acontecer por várias razões. Pode ser pela forma como a mensagem foi passada, pode ser porque a metodologia não está clara, pode ser porque as condições de trabalho são desfavoráveis. Então, eu brinco que é como uma valsa. O gestor tem a responsabilidade de conduzir com perfeição, e o colaborador tem que estar disposto a seguir o ritmo. Quando isso acontece, o colaborador brilha e as duas partes saem desse processo enriquecidos. Agora, quando tem alguma falha, seja de um lado ou de outro, o processo de feedback ele perde a função transformadora dele, seja porque não foi conduzido da forma adequada ou porque teve barreiras na escuta. Excelente ponto. O que você diz, Thaís? Eu concordo com tudo que ela falou. Agora, quem aqui já ouviu falar que feedback é um presente? Eu. Às vezes é um presente de grego. Falamos há pouco do templo de Apolo em Delfos. Então, assim, você falou qual que é o maior erro? O maior erro é as pessoas quando vão falar em formato de ataque pessoal. Uma crítica vira... as pessoas começam a se atacar, né? Então, assim... O que a gente tem que fazer? No processo de receber o feedback, a gente vai receber crítica injusta, que a gente não concorda. É muito chato receber crítica. Quem que gosta? Né? Então, assim, vida adulta. O amadurecer é também ouvir a crítica injusta e aproveitar, inclusive, desta. Porque se alguém falou alguma coisa que me desagradou, o que será que eu fiz? Que sinal que eu emiti que fez essa pessoa falar um absurdo desses? Então, assim, é difícil a gente filtrar tudo que vem. Existem pessoas que elas aproveitam esse momento de feedback para realmente nos atacar. E eu sempre falo, quantas pessoas falaram isso? No 360, que é uma ferramenta para colher uma pesquisa de percepção a seu respeito, vamos supor que você mandou para 40 pessoas. Uma falou aquilo. O que você tem que fazer com essa informação? Será que a gente precisa descartar? Será que realmente é uma verdade porque é uma só? Agora, quando mais de uma fala, alerta. Tá? Estão criando percepções, mais de uma pessoa está falando. Então, vamos fazer o filtro, vamos usar o amadurecimento, vamos receber, porque a maioria das vezes que a gente cresce é quando a gente aceita a crítica. É quando a gente não contesta, é quando a gente não entra numa de querer se explicar. Feedback é feedback. Muito bom. E você destaca um aspecto que eu confesso que eu não havia pensado quando formulei para vocês essa pergunta, mas é verdade. Muitas vezes, algo que nós recebemos num feedback e parece estar completamente fora da realidade pode ser o resultado de uma conduta nossa, de um sinal que a gente emite, eventualmente até sem ter a consciência ou autoconhecimento, e outras pessoas vão interpretar isso e vão reagir da maneira que lhes parece razoável. Então, falamos em dar feedback, mas existe também o pedir feedback. Então, Thaís, dando continuidade ao que você falou, eu pergunto o seguinte: como, quando e para quem
Um profissional que quer ter protagonismo da carreira, que quer promover uma vida dinâmica, deve pedir o feedback. E de que forma ele deve lidar com as críticas que receber neste processo? Eu vou contar um caso próprio, tá? Aconteceu comigo. Uma vez eu estava tentando fazer uma transição na minha carreira, eu apliquei para uma vaga e eu procurei o gestor dessa vaga e falei da minha intenção. Ele foi muito claro em dizer que ele não podia me esperar rampar para as questões técnicas, mas que já que ele sabia que eu estava interessada, sugeriu que eu fizesse um 360. Nesse momento, eu acendi uma luz. Falei, se ele está pedindo para eu fazer isso, ele deve ter algum feedback para me dar. Fiz. Mas eu fiz com a intenção de... ele pediu para eu fazer. Pessoal, quando a gente pede feedback para as pessoas, é assim, o que a Thaís tem de melhor? O que ela precisa melhorar? O que precisa parar de fazer imediatamente, continuar fazendo o que ela faz muito bem? O que ela precisa começar a fazer que ela não faz ainda? E vieram muitas críticas que eu não tinha nenhum conhecimento. Então, quando você pergunta o que a gente faz se a gente recebe uma crítica, como que a gente lida com isso? Eu vou repetir o que eu falei. Acolhe. Só que somos seres humanos, não corre sangue de barata aqui. Então, existe uma curva que é bem parecida com a curva do luto, que você primeiro entra em choque, você não acredita, você nega, você fala, não. Eu, no caso, passei para várias pessoas que eu conhecia, né, aquela pesquisa. E aí, quando eu li aquilo, eu falava assim, mas e fulano que faz isso? Eu jogava de volta, assim, não, mas quem é ele para falar isso de mim? Então, você nega. Aí você fica com raiva daquilo, porque você não quer aceitar. Eu recebi muitas críticas. Aí você fica com medo, né? Porque você tem mais de 4, 5 pessoas falando a mesma coisa, tem alguma coisa errada, né? E você fica triste. Você só vai ter sucesso quando você aceita, você entende e você busca evoluir. Comigo foi assim. Então, assim, como fazer a gestão de reputação? Eu nunca mais quero que alguém fale que eu sou extremamente ansiosa. O que eu tenho que passar a fazer? Que comportamentos eu tenho que ter? Excelente. Para que nunca mais eu receba essa nota, essa observação na minha pesquisa de percepção. E também, gente, eu quero também convidá-los a não olhar só para o negativo. Veio muita coisa boa ali. As pessoas escreveram, a Thaís, ela não tem preguiça, ela vai até o fim, ela é bem-humorada, ela é ótima. Você pensa que eu li aquilo? Eu joguei no lixo, eu só fiquei olhando lá. Ela é ansiosa, ela gesticula muito, ela precisa amadurecer. Eu só olhei as partes ruins sobre mim. E uma coisa também que eu quero chamar atenção, não é do dia para a noite. Quando eu fiz, há 15 anos atrás, essa pesquisa, poxa, eu já tinha passado 30 anos que eu agia da mesma forma. Eu não vou mudar da água para o vinho da noite para o dia. O processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de gestão de reputação, ele exige uma maturação. Tem coisas que a gente não sabe fazer sozinho. Se eu estou agindo dessa forma é porque eu não tinha nem intenção que as pessoas achassem isso de mim. Era um ponto cego. Eu fui para terapia. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir, tá? Não estou mandando ninguém para terapia. Mas eu estou falando que funcionou para mim. Eu busquei um coach de carreira. Eu estudei comunicação não violenta porque um dos feedbacks era a pessoa direta que eu sou, que eu falo de uma forma muito agressiva. E, gente, demorou 3 anos. 3 anos para eu fazer o framing da minha comunicação, para eu me tornar uma profissional melhor, mais madura e que não emitia esses sinais negativos. Eu realizei o teste de novo, a pesquisa, e as pessoas escreveram assim, parabéns, você entendeu tudo. Thaís, parabéns e obrigado por dividir uma experiência pessoal tua que mostra a importância da gente saber lidar com o feedback. Eu costumo dizer que o feedback é de fato um presente, como você disse, e é também um ato de extremo respeito, porque quando você dá um feedback positivo, é relativamente simples você elogiar algo que alguém faz bem. Você fala muito bem, você desenha muito bem, você se expressa com clareza, você tem facilidade em fazer essa atividade. É muito bom. Mas você chegar para uma pessoa como fizeram contigo e dizer onde você pode aprimorar,
ali é um ato de vulnerabilidade, porque você está trazendo um ponto que às vezes a pessoa não conhece, não vai aceitar, ou até mesmo um ponto que pode mudar a relação entre vocês, e a pessoa coloca aquilo, claro, da maneira adequada, como a Viviane falou, mas a pessoa coloca aquilo com o intuito, o propósito de te ver crescer. Então, você mostrou como é um ciclo bem-sucedido. Recebeu um feedback, incorporou, soube transformar aquilo na sua vida e ainda conseguiu depois que as pessoas enxergassem essa transformação. Parabéns, obrigado por dividir. Viviane, você quer colocar algum ponto adicional? Não, eu concordo com o que a Thaís falou e acho fantástico dela ter dividido essa experiência, porque não são todas as pessoas que vão se colocar dessa forma, e a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, essa questão do receber, depois, né, o processo como se fosse um luto, e especialmente a autocrítica, a maturidade, em toda essa questão para fazer essa análise, é de extrema importância. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu ainda preciso melhorar, viu, gente? Não tô perfeita ainda, não. Sempre temos espaço e sempre estamos melhorando. E você que está nos assistindo, deixe no comentário, aqui embaixo do vídeo, alguma situação em que você recebeu ou deu um feedback. Divide com a gente, conta como foi, faça o teu registro, até para que a gente possa, eventualmente, num outro vídeo, falar a respeito disso e conectar aquilo que estamos aprendendo agora com uma situação real trazida pelas pessoas que assistem ao podcast. Bom, mudando de tema, falamos bastante de feedback, agora vamos falar de excesso de organização. Algo que, na minha opinião, nós devemos tomar cuidado é com o excesso de organização na nossa vida, naquele sentido de ficarmos muito rígidos, muito engessados, acreditando sempre que tudo vai ocorrer conforme o planejado. Então a pergunta que eu trago para vocês é: de que maneira nós encontramos o equilíbrio? Eu vejo que a gente encontra o equilíbrio vendo a organização como um meio e não como um fim em si mesma. A organização ela serve para nos dar um norte, nos direcionar, mas ela não pode tirar a espontaneidade e a flexibilidade do ser humano. Então, algumas atitudes práticas, né, que podem nos ajudar nessa questão da organização. Por exemplo, eu vou montar uma agenda, não vou preencher 100% dos horários exatamente de hora cheia a hora cheia. Vou deixar alguns espaços. Por quê? Porque demandas inesperadas vão acontecer, atrasos também vão acontecer. Então, é uma forma de você ter um espaço para ter flexibilidade. Outro ponto, de acordo com a realidade de vida de cada um, vou preencher 70% do meu tempo, vou deixar 30% livre, por exemplo, para que eu consiga ter uma manobra e um espaço de ajuste. O importante é lembrar que a organização, o planejamento, eles são guias e não uma ordem que está escrita em pedra, porque senão isso vai trazer uma sobrecarga para o dia a dia muito grande. E também entender que quando a gente fala em organização, é importante a gente ver como uma aliada e não como um peso que a gente vai carregar todos os dias. Você concordaria comigo se a gente dissesse o seguinte: a organização é importante para que nós possamos lidar com aquilo que ocorre de inesperado? Então, se eu organizo minimamente o meu dia, a minha rotina, no momento que aparece uma coisa que é completamente inesperada, eu tenho uma margem de manobra maior. Faz sentido para você isso? Faz todo sentido, porque eu brinco que a gente tem que se organizar e planejar com leveza, justamente para que quando aparecerem essas surpresas da vida, essas mudanças, a gente tenha espaço na nossa rotina para elas. E aí também entra a questão de entender que nem tudo vai sair como planejado, nem tudo vai sair como a gente organizou. E aí a gente tem que ter inteligência para olhar para aquilo e perguntar: o que eu poderia fazer diferente numa próxima oportunidade? O que eu posso aprender com esse caos momentâneo que teve no meu dia? Excelente. Gostaria de complementar, Thaís, colocar algum ponto? Você está falando de excesso, né? Excesso de organização. Eu entendo que todo excesso estraga alguma coisa. Pimenta é bom, em excesso estraga comida. Organização é bom, pode ser bom para você. E se isso funciona para você, faz você ter boas entregas, te faz ficar mais controlado, mais organizado, ok,
continue fazendo, mas toma cuidado com a marca que você está deixando sendo extremamente organizado no excesso. A pessoa vai olhar para você e falar, meu Deus, lá vem ele com 1000 planilhas de novo. Eu já tive clientes que nos 360 as pessoas responderam assim, quase não gostamos de chamar essa pessoa para as reuniões porque não é produtivo, porque ele quer impor as próprias ferramentas, porque ele quer fazer do jeito dele. Eu falei anteriormente, as pessoas se apaixonam pelo próprio modus operandi. Então, até onde que tem algum benefício em ter excesso de organização? Uma reflexão interessante. Parece que a virtude está no meio. Então, talvez devamos buscar o equilíbrio. Concorda? Sim. Acho que é essa a provocação que você Sim. traz. Equilíbrio. Certo. Então, se estamos corretos em pensar que o equilíbrio está no meio, eu pergunto a vocês duas o seguinte: existem pessoas que se sentem no improviso por dentro, que é o caos, e invisíveis ou mal interpretadas por fora, que é o ruído. Para essas pessoas, o que vocês recomendam como uma primeira decisão prática que possam tomar amanhã a fim de começarem a construir o protagonismo na própria vida, na própria carreira? Eu vejo que a gente encontra o equilíbrio vendo a organização como um meio e não como um fim em si mesma. A organização ela serve para nos dar um norte, nos direcionar, mas ela não pode tirar a espontaneidade e a flexibilidade do ser humano. Então, algumas atitudes práticas, né, que podem nos ajudar nessa questão da organização. Por exemplo, eu vou montar uma agenda, não vou preencher 100% dos horários exatamente de hora cheia a hora cheia. Vou deixar alguns espaços. Por quê? Porque demandas inesperadas vão acontecer, atrasos também vão acontecer. Então, é uma forma de você ter um espaço para ter flexibilidade. Outro ponto, de acordo com a realidade de vida de cada um, vou preencher 70% do meu tempo, vou deixar 30% livre, por exemplo, para que eu consiga ter uma manobra e um espaço de ajuste. O importante é lembrar que a organização, o planejamento, eles são guias e não uma ordem que está escrita em pedra, porque senão isso vai trazer uma sobrecarga para o dia a dia muito grande. E também entender que quando a gente fala em organização, é importante a gente ver como uma aliada e não como um peso que a gente vai carregar todos os dias. Você concordaria comigo se a gente dissesse o seguinte: a organização é importante para que nós possamos lidar com aquilo que ocorre de inesperado? Então, se eu organizo minimamente o meu dia, a minha rotina, no momento que aparece uma coisa que é completamente inesperada, eu tenho uma margem de manobra maior. Faz sentido para você isso? Faz todo sentido, porque eu brinco que a gente tem que se organizar e planejar com leveza, justamente para que quando aparecerem essas surpresas da vida, essas mudanças, a gente tenha espaço na nossa rotina para elas. E aí também entra a questão de entender que nem tudo vai sair como planejado, nem tudo vai sair como a gente organizou. E aí a gente tem que ter inteligência para olhar para aquilo e perguntar: o que eu poderia fazer diferente numa próxima oportunidade? O que eu posso aprender com esse caos momentâneo que teve no meu dia? Excelente. Gostaria de complementar, Thaís, colocar algum ponto? Você está falando de excesso, né? Excesso de organização. Eu entendo que todo excesso estraga alguma coisa. Pimenta é bom, em excesso estraga comida. Organização é bom, pode ser bom para você. E se isso funciona para você, faz você ter boas entregas, te faz ficar mais controlado, mais organizado, ok, continue fazendo. Mas toma cuidado com a marca que você está deixando sendo extremamente organizado no excesso. A pessoa vai olhar para você e falar, meu Deus, lá vem ele com 1000 planilhas de novo. Eu já tive clientes que nos 360 as pessoas responderam assim, quase não gostamos de chamar essa pessoa para as reuniões porque não é produtivo, porque ele quer impor as próprias ferramentas, porque ele quer fazer do jeito dele. Eu falei anteriormente, as pessoas se apaixonam pelo próprio modus operandi. Então, até onde que tem algum benefício em ter excesso de organização? Uma reflexão interessante. Parece que a virtude está no meio.
Então talvez devamos buscar o equilíbrio. Concorda? Sim. Acho que é essa a provocação que você Sim. traz. Equilíbrio. Certo. Então, se estamos corretos em pensar que o equilíbrio está no meio, eu pergunto a vocês duas o seguinte: existem pessoas que se sentem no improviso por dentro, que é o caos, e invisíveis ou mal interpretadas por fora, que é o ruído. Para essas pessoas, o que vocês recomendam como uma primeira decisão prática que possam tomar amanhã a fim de começarem a construir o protagonismo na própria vida, na própria carreira? Inteligência emocional, autoconhecimento. E não comece amanhã, comece hoje. Um primeiro passo simples é você parar para realmente se escutar. Porque muitas vezes esse improviso interno, ele vem da pessoa viver no automático. Ela está sempre reagindo às demandas do dia a dia, apagando incêndio, mas ela não tem essa disposição de parar para realmente se escutar. Isso pode ser feito por meio de uma escrita reflexiva, conversando com uma pessoa de confiança. Bom, a partir daí vem o segundo movimento, que é nomear o caos, porque o caos, enquanto ele é abstrato, ele tem muita força, mas a partir do momento que eu passo a nomeá-lo, estou me sentindo exausta, estou me sentindo desmotivada, ele vai perdendo a força. E o ato de nomear o caos é o início da consciência, e como a gente falou lá no início, a consciência é o elo entre o interno e o externo. E a partir daí, o terceiro passo é tomar uma atitude simples, mas que faça sentido em direção àquilo que você reconheceu dentro de si. Pode ser mandar uma mensagem que estava sendo adiada, pode ser estabelecer uma meta simples. Então, o protagonismo, ele se constrói com essas pequenas escolhas conscientes, repetidas todos os dias. É por meio desse trabalho de consciência que o caos vai se transformar em clareza e o ruído em expressão autêntica. Eu achei sensacional o ponto que você comentou sobre dar nome ao caos. É como se nós materializássemos o problema, enxergássemos e, de fato, é um despertar para a consciência, pensando em autoconhecimento. O que você pensa disso que a Viviane falou? Eu concordo muito. Mas, respondendo a pergunta, o que fazer já amanhã? Não espera que os outros percebam sozinhos quem é você e o que você entrega. Voltamos lá para a visibilidade, gente. Uhum. As pessoas, elas não vão tentar adivinhar. Faça com que a escolha por você seja mais fácil. Que mesas que você está sentando, que lugares você está frequentando, o que você tem feito para que as pessoas reconheçam de fato quem é você, o que você entrega de valor. Eu acho que isso é o principal. Excelente reflexão também. Afinal de contas, saber onde e o que fazer não deixa de ser um resultado de um ato de autoconhecimento. Viviane, vou voltar para você com uma outra pergunta, que é sucesso profissional. Eu gostaria da tua opinião a respeito do seguinte: o que define sucesso profissional em um mundo corporativo de alta performance como é esse que nós vivemos hoje? É uma capacidade impecável de organização e entrega, ou é uma habilidade de comunicação e gestão da reputação? Na tua opinião, onde é mais comum que profissionais de alta competência falhem, quando ponderados esses dois aspectos? Aqui eu acho importante a gente começar fazendo uma distinção, porque essencialmente, para mim, o sucesso ele está no percurso, ele não está na conquista final. A conquista final, ela é resultado. O sucesso, ele é cada dia, ele é cada momento, ele se reflete em cada atitude de dedicação, de disciplina, de empenho, de esforço em se desenvolver de forma pessoal e profissional. A alta performance ela é uma consequência natural dessa postura. Ela vai ser o resultado acumulado dessa entrega cotidiana. Então, para entregar a alta performance, na minha opinião, o profissional ele tem que alinhar organização, conhecimento técnico e capacidade de se relacionar.
Muitos profissionais de excelente capacitação técnica ficam estagnados porque eles entendem que eles não precisam divulgar o próprio trabalho. E no mundo corporativo é importante você mostrar o valor do seu trabalho e como ele está alinhado aos objetivos da empresa. Então, a alta performance, ela não é apenas o resultado de fazer bem, mas ela vai ser o resultado da integração de tudo que a gente acabou de falar, unido com autenticidade e propósito. Trouxe reflexões muito boas para mim. O que você acha, Thaís? Concordo com ela também. Sucesso para mim é você ter condições de fazer suas entregas sendo quem você é, sem usar máscara, Uhum. né? Se sentindo confortável com a pessoa que você é, com a autenticidade que você tem. Concordo 1000% contigo. Bom, para concluir a nossa discussão, eu gostaria que vocês deixassem uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. De tudo aquilo que nós falamos hoje, e falamos de bastante coisa, o que vocês gostariam de reforçar como uma mensagem final para as pessoas que estavam ouvindo esse podcast e acompanhando o nosso debate? A minha mensagem final é sobre a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Porque tudo começa e termina em nós mesmos. Então, o conhecimento do seu mundo interior, ele é fundamental para que você consiga modificar de forma assertiva o seu mundo exterior. E esse é o verdadeiro ponto de partida para qualquer transformação. Muito bom. E você, Thaís? Também. Autoestima e autoconfiança também é o primeiro passo para a gestão de marca pessoal. Você não consegue se vender se você mesmo não se compra. Você tem razão. Insegurança grita. Então, Thaís, mas às vezes o sabotador fala comigo, sabe o anjinho, o diabinho? Tem alguém falando assim, não vai não, você não vai dar conta. Então, assim, se você tem essas vozes sabotadoras, tenta silenciar, igual o grupo de WhatsApp. Porque isso vai atrapalhar a tua autoestima, a tua autoconfiança, para que você faça a sua melhor entrega. Nós estávamos aqui, a gente vai contar ali pro pessoal. Todo mundo nervoso. Porque, gente, a gente sabe que nós estamos sendo julgados o tempo todo. Claro. Então, assim, finalmente, quando você interioriza o que eu tô falando, eu tenho capacidade, eu estudei, poxa, vamos lá, você entrega com verdade, pode julgar. Tem segurança. Então, sim, inteligência emocional, autoconfiança, autoestima, também acho que é isso que todo mundo deve cuidar sempre. Nada melhor do que acertar e errar com autenticidade. Sim. E por falar em autenticidade, para o encerramento do nosso papo, eu pergunto o seguinte: qual mudança vocês gostariam de despertar de maneira autêntica nas pessoas que assistiram o nosso episódio? A minha expectativa é que esse episódio ele desperte em você uma nova forma de enxergar o sucesso de cada dia, da dedicação constante, porque são esses pequenos sucessos que vão te levar a grandes resultados. Mas enquanto o futuro ele está ficando pronto, é importante viver o presente de forma plena. Muito bom. Thaís? Você se conhece, você tem autoestima boa, você fez a sua gestão de reputação, tem que colocar em ação. É igual quando você vai numa nutricionista, ela te passa a dieta e você põe na gaveta. Então hoje eu quero desafiar quem está ouvindo aqui, faça aquela ligação, marca aquele médico, perdoa aquela pessoa, haja. Não adianta você ter plano, ser mega organizado, colocar na gaveta e não fazer nada. Vamos agir. Eu sei que às vezes a gente deixa de agir por medo. Mas já ouviram falar que coragem não é a ausência de medo? Todos nós vamos conseguir. Vamos agir. Muito bom. Thaís e Viviane, muito obrigado a vocês por dividirem a experiência e a visão que vocês possuem a respeito desses temas tão interessantes. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado também. Espero que continue seguindo o podcast Vida Dinâmica e também se inscreva nas nossas demais redes sociais do Projeto Vida Dinâmica, todas elas colocadas aqui na legenda.
Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe o teu comentário, é muito importante para que possamos saber se esse conteúdo tem ajudado ou o que mais poderíamos trazer. Deixa também o teu comentário sobre o feedback, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores e, para o próximo, vamos trabalhar questões muito interessantes relacionadas à carreira. Então, te convido a sempre acompanhar o nosso canal, ativar o sininho e as notificações. Um abraço e até o próximo encontro.